Olá, aqui quem fala é Gabriela. Eu sou do projeto Multiplicadores Ambientais, financiado pelo FEIDRO. E eu venho aqui hoje falar com vocês sobre um elemento muito importante para a nossa sobrevivência aqui no planeta Terra, que é o solo. Isso mesmo, você sabe como preparar um solo adequado para o plantio? Muitas vezes a gente acha que é só pegar uma terra do nosso quintal e colocar no vasinho e germinar uma semente que vai dar certo. E muitas vezes a gente tem problemas no plantio e não sabe o porquê. Ou também, muitas vezes, a gente compra uma terra pronta, preparada e planta nela achando que vai dar certo. Mas quando a gente vê, alguma coisa acontece e a planta morre. Então, essas são algumas questões que eu trago aqui hoje para vocês poderem aprender um pouco mais sobre como preparar um solo adequado para o plantio. E outra coisa que eu quero trazer para vocês é que cada tipo de planta tem um solo de preferência. Algumas plantas gostam de solo mais argilosos, outras plantas de solo mais arenosos e outras plantas gostam de um solo mais rico em matéria orgânica. Então, quando você for plantar alguma planta, para você ter um sucesso maior, pesquise mais sobre ela. Pesquise qual tipo de solo que ela gosta. Eu preparei aqui para vocês 3 tipos de solo básico que são importantes na hora do plantio. Nós temos aqui uma terra mais arenosa, que ela parece um pouco areia. Se você jogar água nela, ela vai passar rapidinho. Ela é muito importante de ter um pouco de terra arenosa no solo ou um pouco de areia para trazer aeração no solo, ou seja, para as raízes poderem entrar nela com facilidade e ter oxigenação na terra. Nós temos aqui também um pouco de terra argilosa. Ela é uma terra mais vermelha, como vocês podem ver. Ela é muito comum aqui no Brasil. Quando a gente joga água na terra argilosa, a tendência dela é formar grumos, formar bolinhas, olha só. Diferente da terra arenosa, que ela não forma bolinhas assim. E ela é muito importante no solo porque ela tem muitos minerais. Então é muito necessário um pouco de terra vermelha para o nosso plantio correto. E temos aqui também um pouco de terra da minha composteira. É uma terra preta, tá vendo? Feita da decomposição de matéria orgânica. Essa terra preta, se você não tiver composteira, você pode comprar também. A maioria das terras prontas, né, que a gente acha no comércio, elas têm muita matéria orgânica e são terras pretas. E a proporção ideal para você fazer um solo básico para o plantio é uma parte de terra preta. Olha, tem até minhoquinhas aqui, porque ela veio direto da composteira. Uma parte de terra vermelha e uma parte de terra arenosa. Como se fosse uma receita de bolo mesmo. E agora é só você mexer bem esse solo. Mexer. Se tiver um pouco de pedaços de pedra, pedaços de entulho, vocês podem peneirar essa terra também, para facilitar as sementes e as raízes entrarem na terra. E depois, simplesmente, podem plantar. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lili do projeto Multiplicadores Ambientais e hoje eu vou explicar assim rapidinho para vocês como que eu faço para plantar aqui em casa. Bom, depois que a gente semeou, né, na bandeja ou num berçário, né, que a gente chama, já com o solo preparado, né, elas ficam assim, né, elas já crescem, né, então quando elas chegam nesse ponto, elas já estão prontas para ir no solo. No caso aqui, a gente está plantando mudas de beterraba. Essa daqui é beterraba. A gente come da beterraba a raiz, né? E aqui a gente está plantando no sistema agroflorestal, né? E então, que jeito que a gente fez aqui? A gente preparou a terra, o solo, e colocou bastante serrapilheira, que é resto de folha, galho triturado, essas coisas, para fazer uma cobertura, né? E aí a gente faz o furinho,
né, na terra e já coloca, né, a mudinha com todo cuidado, porque é um bebê. Então aí a gente vai plantando, né, para ela poder crescer e ficar forte. Oi pessoal, aqui é o Lucas falando, e nesse assunto de cuidar do nosso quintal, de cuidar das nossas plantas, a gente acabou de aprender com a Gabi como cuidar do nosso solo, né, como preparar um solo bastante rico, bastante nutritivo para as nossas plantas. Eu queria explicar uma outra coisa bastante interessante. Essa ideia vem do princípio da agrofloresta. Então algumas pessoas, observando como que é uma floresta natural, né, seja a Amazônia ou mesmo a Mata Atlântica, elas perceberam que o chão da floresta, ele não é limpinho, sem nada, só com a terra. Ele sempre tem muita matéria seca, matéria orgânica, as folhas que caem, os galhos que caem, as frutas. Tudo isso vai protegendo o solo e se decompondo, gerando mais nutrientes para as nossas plantas. Então o que a gente vai fazer aqui é tentar imitar essa ideia de uma floresta natural, fazendo no nosso quintal. E eu vou explicar para vocês como fazer. Quintal, por exemplo, aqui onde está plantado o meu milho, tá vendo que tem bastante folha seca? Na verdade, boa parte dela já foi embora, já está se decompondo, eu preciso até colocar mais. E aqui do lado, onde eu tenho as minhas couves, ó, quando tinha algumas folhinhas de couve que estavam ruins, que estavam com um pouco de bichinho, ou quando eu tiro o mato, eu vou colocando elas, deixando no chão, deixando tudo no chão, em vez de deixar a terra exposta. Mas aqui ainda está faltando mais palha para ficar legal, vamos ver. Então aqui, naquele mesmo espaço do meu canteiro que eu mostrei para vocês, onde tinha as couves, eu preparei o solo usando enxada, e agora a gente vai adicionar essa palha seca que eu peguei na rua, ó. Tem bastante palha, então a gente vai pegar e cobrir o solo com essa cobertura morta, né, com essa cobertura vegetal. Então eu vou colocar ela em volta aqui das minhas couves, por exemplo, para proteger elas, e quando eu for plantar minhas mudinhas, eu vou abrir um pedacinho, fazer, né, um buraquinho para colocar minha muda, ou o que eu quiser plantar, colocar aqui e cobrir de volta, né, com a palha seca em volta, deixando as folhas para fora. Porque essa palha seca ela vai proteger as raízes, vai manter a umidade aqui, protegendo a minha planta, e também vai se decompondo, dando nutrientes para as plantas que vão se desenvolver. Outro canteiro do meu quintal que eu já fiz isso, já coloquei bastante palha seca e as mudinhas estão se desenvolvendo. Já tem algumas coisas plantadas e eu quero plantar mais. O que você acha de fazer isso aí no quintal da sua casa também?